Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina, e hoje eu quero dar para vocês, cuidadores, uma dica voltada ao cuidado com pacientes com Alzheimer. Só que dentro desses cuidados eu vou comentar um pouquinho sobre algumas questões dentro da neurologia, né, alguns conceitos básicos da neurociência e como que isso pode interferir, ou ao que vocês, como cuidadores, podem auxiliar dentro da rotina com o paciente com Alzheimer. Então, assim, pessoal, como vocês podem ver aqui no primeiro slide, aqui está o nosso cérebro, né? Então, o cérebro humano. O cérebro, ele tem duas porções, né? Ele é dividido em dois hemisférios, que a gente chama de ou lobos, né? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E assim, cada um dos lados do cérebro tem determinadas funções, desenvolve determinadas funções e habilidades. Então, por exemplo, no lado direito do cérebro vai ter consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insights, ou seja, percepções sobre as coisas, formas em 3D, pensamento holístico, que é uma visão mais abrangente sobre tudo, consciência musical, que é a questão da sensibilidade musical, das notas musicais, controle da mão esquerda, né? Então, o lado direito ele tem comandos de movimento do lado esquerdo e vice-versa. O lado esquerdo tem comando de movimento do lado direito, tá? Então, do lado esquerdo, aí tem as características que são desenvolvidas como pensamento analítico, raciocínio lógico, né, matemático, então uma questão raciocínio, parte cognitiva, quando exige um raciocínio mais rápido, então é o lado esquerdo. Linguagem, então, aprender novas línguas, novas palavras, memorizar novas palavras. Então, tudo isso são habilidades que são desenvolvidas pelo lado esquerdo do cérebro. Lógica, escrita, ciências e matemática, que são as habilidades mais exatas, habilidades com números, né? E controle da mão direita, porque daí tem o cruzamento neural, e devido ao cruzamento neural, todos os movimentos do lado direito são comandados pelo lado esquerdo e vice-versa. Todos os movimentos do lado esquerdo são comandados pelo lado direito devido ao cruzamento neural, certo? Então, assim, o que que acontece? Por que que eu acho importante falar sobre esse assunto para vocês, cuidadores, que estão aprendendo, né, um pouquinho sobre pacientes com Alzheimer? Assim, pessoal, um dos recursos que eu super, super, super indico que todas vocês, cuidadoras e cuidadores, né, utilizem com os seus pacientes, assim, e sem moderação, é a música. Por que a música? Então, a música é comprovado cientificamente que a música, ela consegue fazer com que haja uma junção, né, vamos assim dizer, das duas áreas cerebrais. Como assim? Quando a pessoa ouve uma música, ela precisa automaticamente trabalhar essas duas áreas. Independente se é uma pessoa que conhece partitura, se não conhece partitura, se já fez aula de música, se não fez aula de música ainda, mas pelo simples fato da pessoa lembrar de uma música que marcou determinada fase da vida dela, ela já está conectando esses dois hemisférios. Então, isso existem evidências científicas que afirmam isso, né? Tanto que um profissional que é extremamente importante e sempre vai estar atuando com a gente em relação a pacientes com Alzheimer é o musicoterapeuta. Tá? Então, existe o profissional da música, que é o musicoterapeuta, que utiliza justamente as formas musicais, as teorias musicais, como forma terapêutica. Então, a música, ela consegue conectar os dois lados, porque quando a gente ouve uma música, sempre vai ter aquela música que marcou a nossa vida, né? Seja na infância, seja na adolescência ou na idade adulta. Sempre vai ter aquela música que marcou um fato marcante na vida, como, sei lá, casamento, namoro, noivado, que mais? Formatura, viagens com os amigos, festas, enfim. Então, sempre vai ter aquela música que vai ter uma história por trás dela na nossa vida, né? Então, essa música é uma
né, pegando um exemplo simples, músicas do nosso cotidiano. Então, essa música, ela vai estar trabalhando os dois hemisférios cerebrais. Por quê? Porque quando você lembra de uma música, você precisa lembrar daquele ritmo, você precisa lembrar daquela letra, você precisa lembrar, enfim, do artista que criou, você precisa ter essa memória. Isso trabalha, essa memória trabalha o lado esquerdo, que é linguagem, raciocínio, né? Então, trabalha a memorização, seria mais voltada ao lado esquerdo. E também, essa mesma música que você lembra onde você ouviu, quem cantou, a letra da música, o nome do cantor, também você começa a associar com os sentimentos que você tinha desde a primeira vez que você ouviu até a vez que você está ouvindo de novo. Então, nossa, essa música me traz a sensação de alegria, me traz a sensação de lembrar de alguém, de uma pessoa que já não está mais aqui, ou, enfim, me traz a sensação de recordação da minha infância, da minha adolescência, enfim, de uma pessoa da minha família, um relacionamento. Então, são memórias. Então, quando puxa memórias, então está trabalhando tanto o lado esquerdo, como a questão de lembrar datas e pessoas, como o lado direito, que é a parte emocional, ou seja, momentos pessoais que trazem um sentimento de alegria, ou até mesmo de tristeza, né, relacionado àquela música. Então, pessoal, a música é extremamente importante e para pessoas com Alzheimer é comprovado cientificamente que quando vocês, como cuidadores, né, e também o musicoterapeuta principalmente, né, quando aplica uma música em que esse idoso tem uma história de vida relacionada com essa música, a probabilidade dele conseguir naquele momento voltar um pouco ao nível de consciência é muito alta. Tá? Então, ele vai recuperar toda a memória que ele tinha? Não, não vai. Mas naquele momento em que ele coloca, em que é colocada aquela música que tem uma história da vida dele, ele volta o nível de consciência, ou seja, ele diminui a agressividade, ele diminui a irritabilidade, né? Ele fica muito menos irritado, ele consegue conversar normalmente naquele momento. Então, isso são evidências, né, da ciência em relação ao comportamento, né? Mas como que a música interfere no cérebro? Então, assim, uma das referências que eu sempre gosto de utilizar quando eu vou pesquisar coisas sobre teoria musical, que é uma das minhas paixões também. Então, eu amo música, né? Assim como fisioterapia, enfermagem, acupuntura, amo demais. Então, um livro que eu sempre uso, né, como referência é este aqui. Qualquer coisa eu mando para vocês depois, que é Música e Acupuntura. Então, esse livro foi escrito por aqui Augusto Weber, que é aqui de Curitiba, e nesse livro ele explica sobre a questão da música como forma terapêutica e como ela age em relação ao corpo, a parte sensorial e tudo mais. E uma das coisas que é comentado e eu acho muito interessante é, por exemplo, o efeito da música, da vibração sonora. Dependendo do tipo de vibração sonora, ela influencia em relação a determinadas doenças. Por exemplo, quando o idoso que está na fase do Alzheimer, em que ele está apresentando já irritabilidade, perde a paciência, começa a ser agressivo verbalmente, não consegue dormir, começa a ter momentos crises de euforia, agressividade, então a música que é indicada é melodia de Chopin, no caso, né? Chopin. Então, essa melodia que é mais indicada, porque daí tem som de piano. Então, vamos supor, muitas vezes, se vocês não lembrarem a música que o idoso ouvia, ou também não tem nem como ter informação, né? Porque às vezes é numa instituição de longa permanência. Então, coloca músicas de piano suaves, só instrumental com piano, tem um efeito muito grande em relação à diminuição da irritabilidade e da agressividade do idoso com Alzheimer, tá? Então, isso é comprovado, né, pela musicoterapia, tá? Então, musicoterapia é algo que vocês podem utilizar sempre com o idoso. Só que, claro,
Não vão colocar uma música que vocês gostam. Por exemplo, eu gosto bastante de rock and roll, de blues. Eu vou colocar um blues pro idoso? Não, não é bem assim. Não é a música que eu gosto, não é a música que eu me identifico que eu vou colocar. É a música que ele tem uma história, a música que fez parte desse idoso, da história de vida desse idoso. E se eu não tiver conhecimento sobre qual tipo de música ele escutava, então eu coloco um Chopin, né, que é uma música mais instrumental. Beethoven, né, que é um piano também mais clássico, então músicas clássicas aí podem ser colocadas, certo? Então é muito legal estudar um pouco também sobre os efeitos da música, né, da musicoterapia em pacientes com Alzheimer. Outra questão que é muito interessante, eu vou colocar aqui outro slide para vocês, é em relação ao hipocampo, tá? Então, aqui, essa parte, essa imagem cerebral é o que a gente considera como hipocampo. O que é hipocampo? Bom, tudo que está em cinza aqui, essa parte em cinza, é o nosso cérebro, certo? Dentro do nosso cérebro, eu costumo dizer que é como se fosse o nosso miolo, né? O miolinho ali que tem dentro do cérebro. Esse miolo é classificado, então, como hipocampo. O que tem ali no hipocampo? No hipocampo, como é a parte mais interna, é onde vai estar o hipotálamo e a hipófise, né? E o que são hipotálamo e hipófise? O hipotálamo e a hipófise são partes do hipocampo que são responsáveis em armazenar memórias, principalmente as de longo prazo. Tem de curto prazo, né, como eu comentei na aula anterior, que são as memórias de recordações de coisas mais recentes, o que aconteceu agora, enfim. E a memória de longo prazo, que é onde acontece, segundo a teoria da psicologia, psiquiatria, a formação de personalidade também, tá? Então, o que envolve todas as memórias, memórias e vivências, memória afetiva e tudo mais, né? Então, no hipocampo está envolvida a hipófise e o hipotálamo, são as duas partes que são responsáveis em armazenar informações, né? Sobre vivências que a gente teve, ou até eventos traumáticos, né? Então, tudo isso fica armazenado ali, nesse miolinho aqui do nosso cérebro. E são essas informações que a música consegue também resgatar, né? A musicoterapia. Então, a pessoa, quando ela ouve determinada música que ela vivenciou, então ela consegue ter algumas recordações, né? Baseadas aqui na parte do hipocampo. Certo? Então, a dica que eu dou para vocês, pessoal, usem e abusem de música com os pacientes de vocês, desde que, claro, né, que essa música seja algo que eles conheçam, algo que eles vivenciaram, algo que tenha relação com a vida deles. Vocês vão ver como é bacana, como realmente diminui essa questão da agressividade, da impaciência deles, quando eles ouvem uma música que fez parte da história de vida deles, certo? Então, essa é a dica de hoje, pessoal.